sem mais delongas, gostaria de convidar a amada igreja a meditarmos um pouco em uma pequena parte, em um pequeno fragmento da Palavra de Deus, porque é isso que nutre as nossas vidas, é isso que nos blinda, é isso que nos possibilita continuarmos de pé. Não é a sua força, não é o alimento que você ingere, se bem que você tem necessidades físicas, claro que você tem, mas você também carece de alimento espiritual. E pode acreditar no que eu lhe digo, ele tem muito mais importância para nós do que qualquer coisa. Pois o Senhor Jesus disse que nem só de pão vive o homem. E no grande dia, a sua palavra que em nós age, através da aplicação do Espírito Santo, é o que nos sustenta. Isso é verdade. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como o servo fiel Marcos escreveu, capítulo de número 4, versos do 35 ao 41. Esse texto ele encontra-se também registrado e como um texto inspirado no Evangelho, como Mateus escreve no capítulo 8, versos de número 23 a 27, e não distante também o médico Lucas, depois de acurada investigação, ele também, por inspiração do Senhor, ele registra essa passagem. Os evangelhos sinóticos, todos eles registram essa passagem, considerando e tendo em vista a direção de Deus, que é o autor de fato da palavra, e a importância do que aqui está registrado. E eu queria, antes de tudo, fazer uma ilustração. Quando criança, nós temos os irmãos mais velhos, os mais novos, né? E em muitas situações da nossa vida, a gente sempre tem alguém que a gente atribui uma ideia de porto seguro, de confiança, de se estarmos com aquela pessoa em um dado momento, então eu estou com fulano aqui, né? E isso é normal, isso acontece com qualquer um. Eu tenho um irmão mais novo que ele sempre tinha muita confiança em mim. Não, meu mano, é um tratamento que a gente tem de chamar o outro de mano. E na jornada da vida, na caminhada, nós vamos ter pessoas que são referência, nós vamos ter professores, nós vamos ter amigos que a vida vai nos ofertar, nós vamos ter chefes, patrões, que não são aqueles homens que se destacam, mas são aqueles que têm o desejo e a capacidade de unir todos em um só propósito. E essas pessoas passam a formar em nós uma referência. E isso não tem nada de errado. Mas, diante da proposta dessa noite, diante do que a mensagem nos comunica, uma pergunta deve ser feita e cada um de nós devemos levar em nossos corações e mentes a seguinte reflexão: em quem tenho confiado? Aonde eu tenho alçado, as minhas mãos e os meus pés como por seguro? Em quem, ou quando, ou como eu tenho depositado essa tão importante confiança? Eu sei que cada um de nós, em alguma área, nós temos um medo. Eu, por exemplo, altura e lugares muito fechados não é um lugar que eu me sinto muito à vontade. E cada um de nós, sem exceção, cada um de nós tem algo que nos confronta e nos coloca em uma condição de dizendo assim: eu acredito que aqui não dá para mim. Mas isso tem um lado bom. Isso tem um lado bom. Esse lado bom é a quebra do ímpeto. É o lado bom de uma autossuficiência, de ser alguém quase comparado com o Superman. E a gente vai ver que todos nós, seja em uma área ou em outra distinta, nós temos limitações. Eu quero fazer
A ilustração do texto que nós vamos ler, o Evangelho segundo Marcos nos escreveu, é um texto que é composto por 16 capítulos. O capítulo que nós vamos meditar é o capítulo de número 4, como está proposto no Data Show, os versos de 35 ao 41. Esse Evangelho há sempre uma contradição quando você fala da questão de datas. Não existe uma questão de uma data chancelada, é essa daqui. Mas nós falamos que fora escrito entre os anos de 65 até 70 depois de Cristo. Pode aparecer alguém que diga aqui, pastor, eu encontrei uma fonte que diz 55. Não discutirei com você, pois data é algo muito difícil de você cravar. E qual era então o propósito desse evangelho? Quem era o seu público-alvo? Os gentios era o público-alvo desse evangelho, e ele tem como evidência maior um evangelho de ser um evangelho de ação e trazer de modo muito claro, registrando continuamente os prodígios, sinais e milagres que o nosso Senhor Jesus Cristo fizeram. O capítulo 4, no seu primeiro verso, ele vai nos dizer o seguinte, do verso 1 ao 40. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu peço que mesmo sentado, permaneça com a escritura aberta e curve sua fronte. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Soberano Pai, Deus de toda bondade, de todo o poder, de toda a sabedoria. Pai esse que aprove nos seus desígnios, com o teu poder e glória, resgatar os seus, ao qual pela fé cremos que aqui estão. Peço ao Senhor que o Senhor prepare os nossos corações e mentes, para que sejamos nós alcançados de modo eficaz pela mensagem que será pregada essa noite, para a edificação da sua igreja e, acima de tudo, para a glória, louvor e honra do seu nome. Molda-nos e transforma as nossas vidas como assim o é e como assim apraz ao Senhor, para que possamos ser cristãos, ainda mais renunciados ao nosso eu e ainda mais próximos daquilo que agrada ao Senhor. Estamos em suas mãos, somos eternos dependentes do Senhor. Graças te damos pela tua bondade, misericórdia e graça sobre nós, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, nos 16 capítulos de Marcos, o capítulo de número 10, no verso 45, é tido como o versículo central da mensagem. E o versículo central diz que o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E essa é uma mensagem macro dentro do Evangelho, porque a palavra diz que aquele que quer ser o primeiro, ele deve servir a todos. E servir é uma ideia de renunciar às próprias vontades para se doar à vontade do próximo. E quando nós fazemos isso, o intuito maior não é de sermos vistos como bom ou como aquele que faz, mas aquele que dispõe a sua vida para servir em uma proposta
de glorificar ao seu Senhor. É uma vida de abnegação, e o próprio Senhor Jesus, ele vem para cumprir tudo o que dele era predito, e ele manifesta, ele comunica através de ação, como o próprio Evangelho nos fala. O Evangelho de Marcos, ele é um Evangelho de ação. Assim como Tiago nos fala sobre a fé sem obras, Marcos também acaba nos comunicando um pouco sobre essa questão de fé e de vida prática. Se você pegar o capítulo de número 1, nos seus versos de número 17, a palavra diz assim: e disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso é ação. Quem nos faz é Deus, nós não somos nada, mas Ele nos faz para que vivamos. O Evangelho não chegou até nós para simplesmente você arrotar uma salvação que lhe conduz à posição do crente 3S. Vocês lembram, né? Salvo, sentado e satisfeito. Não. Você foi chamado para ser proclamador do Evangelho. Você foi chamado para manifestar através da sua vida, mesmo em silêncio, ou em palavras e também em ações, mas o que você faz deve com tudo isso exaltar, glorificar e comunicar a todos que estão à sua volta quem é o seu Senhor e qual é o propósito que você agora alça em sua vida. No mesmo capítulo, só que um pouquinho mais à frente, no verso de número 34, diz assim: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios. Não lhes permitiu que falassem, porque sabiam quem ele era. Aqui está mais uma vez um registro que mostra a ação de Jesus. Jesus não apenas falando, mas ele cumprindo de modo a testificar tudo aquilo que era necessário para com o seu ministério. O verso de número 35 é o verso de número inicial, e eu peço que você acompanhe sua Bíblia comigo, assim como o verso de número 36, ele é o início da mensagem dessa noite. E ele começa dizendo que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Se você olhar o início do capítulo 4, Jesus ele começa a ensinar e ele usa o método de parábolas. E depois de ensinar parábolas, ele explicava essas parábolas e ele chamava os seus discípulos para destrinchar essas palavras de modo ainda mais compreensível. Mas a parábola, ela tinha justamente esse propósito. Ele utilizava-se de meios que eram do cotidiano daquelas pessoas para facilitar a compreensão da mensagem proposta. Mas ninguém pode entender a centralidade e a essência da mensagem do Senhor sem que o Espírito Santo não aplique essa mensagem no seu coração. Qualquer um pode ler a Bíblia, qualquer um pode dispor os seus ouvidos ao Evangelho. Isso é sim uma responsabilidade nossa, mas apenas o Espírito Santo pode fazer com que essas palavras que chegam aos ouvidos sejam alojadas no nosso coração e também na nossa mente, e assim possam moldar esses homens que a Bíblia usa a analogia de serem barros, né? Mas barros na mão de um oleiro. E por final, no verso 4, no capítulo 4, ele diz que e com muitas parábolas semelhantes lhe expuseram a palavra, verso 33, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábola não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Meus irmãos, o que é ensino é ortodoxia. O que é ensino é o que nós podemos considerar como a parte teórica do processo. Só que no verso de 35 ao 41, o Senhor Jesus não mais parte para essa parte da teoria. Ele agora chama os seus ouvintes a botarem em prática o que foi dito, para saber se de fato o aprendizado que foi ofertado a eles foi aprendido na íntegra. Lembre da fé. A fé, ela deve ter ação completa.
ela não pode ser deficiente. Eu não posso apenas verbalizar que tenho fé no Senhor, mas eu devo, através das circunstâncias ao longo da minha vida, manifestar essa confiança que eu tenho em Deus. E o verso 35 diz que naquele dia, logo depois que ele proferiu essas passagens registradas como parábolas, ele chamou os seus discípulos para passarem para a outra margem. Ele está dizendo: olha, agora vocês vão passar pelo vestibular. Agora é a hora da avaliação. É a ortopraxia sendo agora colocado em prática. E aqueles homens que tinham sido seus ouvintes, homens, mulheres e crianças, eles ouviram. Eles ouviram. O verso de número 36 vai falar qual foi a reação imediata ao ouvirem a palavra de Deus. O verso 36 diz que eles, plural de mais de uma pessoa, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. Assim como foi em Lucas capítulo 5, nós podemos entender que Jesus, quando falar àquela multidão, ele podia estar sentado no barco, como ele fez com Pedro na maravilhosa pesca. E de lá ele ensinava, e logo em seguida, ao término dos ensinos, ele chama os seus discípulos para passarem para outra margem, que era a avaliação, era o vestibular, era o seu Enem. E levaram assim como estava no barco. E o texto diz que outros barcos, que outras pessoas, que mais pessoas que estavam ali naquele momento o seguiram. Essas pessoas acompanharam. Elas tomaram para si aquela verdade dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e eles colocaram-se à disposição para serem provados, para experimentarem. É muito fácil, às vezes, você falar a uma pessoa que está passando por uma adversidade: confie em Deus, tenha fé. Mas e quando você é o alvo dessa avaliação? Quando você é aquele que foi escolhido por Deus para passar pelo estreito? Será que você fala com a mesma confiança? Será que você consegue comunicar às pessoas ao seu lado que a sua confiança em Deus não é apenas circunstancial, mas ela é segura, independente da circunstância? Pois esses homens aqui foram chamados a colocar em prática essa sua confiança. O verso 37 vai mostrar o que estava esperando por esses homens. Lembrem-se que eles estavam ao lado de uma margem e que a proposta foi de passarem para outra margem. O texto não fala se no momento dessa proposta tinha vento. Não. O texto não diz se já estava escuro. O texto não diz se existia algo que pudesse alçar a qualquer um daqueles que ouviam o Senhor algum medo. Mas é assim, meu irmão. Nós, muitas das vezes, iniciamos uma caminhada em que tudo está tranquilo. Tudo está às mil maravilhas. Mas eu não sei o que me aguarda logo à frente. Eu não sei quais são as adversidades que podem cruzar o caminho. E se cruzar, como eu resolvo? Qual é a minha atitude diante de situações que fogem do meu controle? Se você tiver um som muito alto que está incomodando, você pega o botão e vai baixando até um volume que você se sinta confortável. Ou, se necessário for, você faz o quê? Desliga. É muito fácil. Só que a situação aqui, logo mais à frente, ela não se trata de algo que você tem um controle, que você possa colocar a temperatura, ou que você possa mesmo, desejando, desligar. O verso 37 diz que, ora, levantou-se grande. Há uma ênfase. Não é apenas um temporal qualquer, mas diz que levantou-se grande temporal de vento. Meu irmão, nós temos registros, por exemplo, nos Estados Unidos, cada tufão, aqueles
ventos muito fortes, eles, de acordo com o que eles acontecem durante o ano, eles recebem um nome com a letra inicial em ordem alfabética. Por exemplo, quando foi aquele famoso Katrina, que devastou grande parte dos Estados Unidos, a letra K significa o número de tempestades ou tufões ou coisas do tipo, ações sobrenaturais que teve naquele ano. Então, de acordo com a letra inicial, foi o número que houve nos anos. E não há como você controlar aquilo. Então, são casas devastadas, são veículos que são virados de cabeça para baixo, são pessoas que perdem seus entes, são pertences que você às vezes atribuía uma importância muito grande e você vai chegar um momento que não sabe nem onde eles estão. E muitas das vezes eles vão estar assim, misturados à lama, misturados à areia, ou dentro de um lago ou coisa parecida. E no texto, no verso 37, diz que levantou-se grande temporal de vento e as ondas. Nós agora temos aqui um segundo elemento contrário à ordem dada pelo Senhor para que eles chegassem do outro lado. Agora não era apenas o vento que já estava trazendo o tormento para eles na medida daquilo que ele podia, sempre se esforçando para mais, mas agora existiam as ondas, agora tinham dois e não um apenas. E as ondas arremessavam-se contra o barco, davam-se de modo assim, agressivo contra aquele barco. O texto encerra no verso 37, dizendo de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E para quem gosta de pescaria como eu, a água ela está ótima, estando do lado de fora do barco, mas ela estando do lado de dentro, ela já não nos deixa tão tranquilo. O vento e a água se juntaram para produzir incredulidade. Eu não sei se na saída desses homens, que eram pescadores, muitos deles, que eram pessoas conhecedoras, que eram homens que tinham habilidades e conhecimento geográfico daquela área. Eu não sei se a partida deles, por estar um tempo tranquilo, não vamos, nós temos embarcações excelentes. Daqui para ali, isso é muito fácil. João no capítulo 15, verso 5, vai falar que sem o Senhor nós não podemos nada fazer. Não é o barco, não são as habilidades individuais ou até mesmo coletivas. Não é o quanto você conhece ou quantas vezes você já fez aquele percurso. Não. Todas as manhãs, meu irmão, quando você se levanta, é a mão de Deus possibilitando você respirar. É possibilitando você erguer esse seu corpo. Há quem diga que o que eu preciso para comer em um bom restaurante é o quê? Dinheiro. Eu quero ver quem come sem fome. Onde o seu apetite é tirado. Eu quero ver. E esses homens, quando partiram, eles podem muito bem ter partido na confiança de si mesmo. Ou durante a trajetória, está tudo sob controle. Aqui está fácil. Mas quando o vento vem e as ondas batem contra esse barco numa proposta de destruir aquilo que talvez era o porto seguro deles, eles dizem, agora deu bonito para a gente. Não vamos conseguir. Alçou-se uma dúvida em suas mentes. Mas quando essa dúvida alça em nossas mentes, diante de uma palavra vinda do próprio Deus para nós, a dúvida não está sendo colocada em você. Você está colocando as suas limitações em Deus. E para Ele, isso não cabe. O que é impossível para mim, para Deus, é fácil. O impossível aos homens é possível a Deus. Lucas capítulo 18, verso de número 27. Talvez você e eu, meus irmãos, ao longo da nossa caminhada, nunca tivemos vento e nem um mar muito bravo sobre nós.
Mas ao longo da vida é inadmissível que cada um de nós vamos enfrentar as tempestades, que cada um de nós vamos ter a nossa confiança em Deus ofendida, que a incredulidade vai querer ganhar forças e tomar terreno diante da confiança que nós deveríamos ter no Senhor. Mas qual é a atitude correta a ser tomada? Se você tem tomado ou se não tem tomado, como proceder? O que esses homens fizeram? O texto diz no verso 38 que Jesus, ele estava na polpa do barco. Proa é a frente do barco, aquele biquinho, e polpa é a parte do fundo do barco, aonde fica normalmente o motor ou o leme. Jesus estava lá. E o texto diz que ele estava a dormir sobre um travesseiro. Ele estava relaxado, acomodado, como se estivesse em uma cama muito confortável. E o texto continua dizendo que eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Meus irmãos, esse versículo ele traz uma lição de uma importância gigante para nossas vidas. Quando ele inicia dizendo que Jesus estava na polpa e dormia sobre um travesseiro, é o que eu e você devemos fazer diante da palavra de Deus para conosco. Nós devemos, não é dormir não entenda erroneamente. Nós devemos descansar em sua palavra. Nós devemos colocar os nossos corações com total e plena confiança no Senhor. Ele não falha. As circunstâncias que estão à nossa volta, elas podem ter o poder de amedrontar a nós, mas elas não têm nenhum poder, nem efeito para fazer contrariar a palavra do Senhor. Aquilo que Ele disse, Ele cumprirá, e cumprirá cabalmente. Porém, tudo isso tem uma origem. É Ele mesmo, o pecado. O nosso coração, o nosso ser, a carne, ela luta, ela milita com o Espírito. E o que mais nós alimentamos, esse é o que vence. Se nós alimentamos de maneira abundante a nossa carne, é o que vence. Mas se nós alimentamos abundantemente o nosso espírito, é isso que vence. E esses homens, quando se depararam com essa situação, eles foram até Jesus, e Jesus estava simplesmente mostrando a eles como eles deveriam estar, com seus corações nele, confiante. Ele estava simplesmente dando um exemplo. A palavra de Deus não mudaria por causa do vento. A palavra de Deus não mudaria porque o mar se revoltou. Em Mateus capítulo 28, ele disse que estaria com você, mas estaria todos os dias de sua vida. Não são apenas nos dias que você julga ser bom, porque há sim o que se pensar sobre o que é um dia bom. Será que um dia bom é um dia de paz terrena, na ótica do homem? O Senhor Jesus diz que eu vos dou a paz, mas eu não a dou como o mundo vou lá dar. Ele nos dá uma paz reconciliadora. Ele nos dá uma paz que nos reaproxima do Criador, porque nós fomos separados como um dente extraído sem a anestesia. Será que dói? Com certeza. Só que o mesmo verso que nos traz a refletirmos um pouco sobre como nós temos ouvido e que tipo de confiança temos dado à palavra de Deus, diz que esses mesmos homens, eles chamaram, eles despertaram Jesus, eles recorreram a Jesus, e nós temos sim livre acesso para recorrer ao Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: Mestre, que em língua original a palavra aqui é Rabi,
eles não estão com medo de morrer não, meus irmãos. A palavra perecer está além da matéria. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, ok? Então perecer está ligado, ou melhor, atribuído à condenação eterna. Porque se nós partirmos separados do nosso Senhor, a única coisa que nos guarda para o grande dia, como está lá em João capítulo 5, verso 28 e 29, é ouvirmos: apartai-vos de mim, aqueles que viveram segundo o mundo, aqueles que não partiram com seus corações confiantes e entregues ao Senhor Jesus. Mas também o mesmo texto diz que aqueles que partiram com Cristo vão ouvir para chegar-se, para estarem com Ele. Aqueles que viveram para o bem serão ressuscitados para a glória com Cristo. A morte física, ela é inevitável. Eu e você podemos passar pela morte física. Eu falo podemos, porque se o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, nós não passaremos pela morte física. É isso que diz a palavra. Porém, não precederemos os mortos, mas em seguida teremos os nossos corpos glorificados. E esses homens perguntaram a Jesus: se o Senhor, Mestre, não te importa que pereçamos? Isso nos dá uma ideia e um panorama de que esses homens não estavam assim tão carnais, mas como eu e você, eles estavam sujeitos ao medo. Nós temos uma partezinha no nosso corpo, em meio a tantos ossos e outras coisas mais, nós temos uma parte chamada sistema nervoso central e periférico. E nós temos medos, nós temos limites. E esses homens, eles perguntaram: o Senhor não se importa que pereçamos? Só que agora Jesus vai chamá-los a aperfeiçoar a sua confiança no Senhor. Ele, por certo momento, como está lá em João capítulo 20, quando o Senhor Jesus, ele ressurge, ele vence a morte, Tomé, quando comunicado pelos seus companheiros, ele disse: se eu não ver, eu não creio. E logo depois de 8 dias, o Senhor Jesus se encontra com ele e diz: toque, põe as mãos. E Tomé responde: Rei meu e Deus meu. E o Senhor Jesus diz: porque vistes, credes? Bem-aventurado são aqueles que não viram, contudo creram. Eu não vi Jesus com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. Eu estou com Ele. Essa é a convicção que deve habitar em nós. A morte, ela é uma verdade, mas a condenação, a morte eterna, para aqueles que estão em Cristo, não existe. O verso 38 finaliza com essa pergunta de não se importa que pereçamos. E o 39, e ele levanta, ele desperta, porque o Senhor, Ele está assim, com seus ouvidos atentos e disponíveis à oração feita por um coração quebrantado e contrito, que mesmo diante das suas limitações físicas e humanas, Ele sabe a quem recorrer. Ele não deposita em si mesmo. E ele, despertando, ele fez simplesmente repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. Agora pare para pensar. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de assistir no programa, naquele National Geographic, a pesca dos caranguejos gigantes. Meus irmãos, aquilo ali não é para qualquer um não, meus irmãos. O barco deles é imenso, mas parece uma formiga em meio àquele mar tão bravo.
E aqueles homens presos, puxando aqueles materiais de pesca, arriscando suas vidas. Eu fico imaginando o que eles não dariam para ver aquele mar tranquilo como um espelho. Mas eles não podem por si mesmos. O vento é algo que não tem um controle. Ele não tem um botão onde a gente pode apertar o volume e dizer assim: olha, eu vou baixar, ou intenciono desligar. Isso está fora do seu controle, e é importante que você entenda isso, para que você saiba e recorra àquele que tem domínio sobre todas as coisas, até mesmo sobre a morte. Aquele que conforta você, mesmo diante de um diagnóstico. Inclusive foi uma pergunta feita na sabatina pastoral sobre ciência e fé. Como eu concilio isso na minha vida? E como concilio como servo de Deus? A ciência, ela é um instrumento nas mãos de Deus. A medicina também. E quando bem usada, é benéfica. Porém, não tem como nós colocarmos em uma proposta de ensaio uma coisa chamada fé. Isso não pode. E esses homens, diante do pedido, eles veem diante dos seus olhos algo que estava fora do seu controle, que não tinha a mínima chance, independente de quem fossem eles, de que família faziam parte, qual patente eles ostentavam. Não fazia a menor diferença. A única diferença feita é a quem eles recorreram, aonde eles lançaram a sua âncora, aonde eles firmaram seus pés. E o texto nos mostra que eles firmaram seus pés no Senhor. E clamando a Ele os ouviu e fez cessar aquilo que as suas mãos não tinham forças para fazer. Mas depois disso, depois de acalmar o vento e o mar, o vento, ele imediatamente se aquietou e fez-se grande bonança. Eu fico às vezes refletindo sobre isso. Eu encontro pessoas que às vezes falam que servem a Deus. Eu encontro pessoas que às vezes vão dizer que são genuínos servos do Senhor, mas esboçam de modo contínuo desobediência a Deus. E eu vejo o mar tão grande, uma só palavra, ele simplesmente obedece. Deus, ele não está disposto e nem se agrada com sacrifício nenhum que você faça. Mas ele tem total alegria no coração em ver filhos obedientes. Não é o que você dá, não é o que você faz, mas é o que lhe move a fazer. É o que lhe move a ofertar, é o que lhe move a dar. O verso seguinte, ele traz um princípio super importante para nossas vidas. Ele confronta os seus ouvintes e confronta você. Então lhes disse: por que sois assim tímido? Meus irmãos, eu não sei qual de vocês aqui já teve um veículo sem saber ainda dirigir. Eu não sei. Mas aqui é um confronto a pessoas que diziam ter fé, mas era como se tivesse vergonha, era como se não tivesse a devida confiança de exercer. Por que vocês são assim tímidos? Por que vocês não confiam? Aqui nós já tivemos situação de irmãos que passaram por estreito com pessoas amáveis e suas famílias, e eu sei que o coração, ficou pequenininho. Mas Deus é Deus, não para fazer o que você quer, mas para fazer o que apraz a Ele. Ele levanta o morto da cova, Ele cura enfermidades que a ciência não encontra mais alcance, Ele faz o que Ele quer. Mas o principal, e é o que você mais deve almejar para você e para os seus, é ser encontrado por Cristo Jesus. É de não ser deixado nesse mundo. É de ter uma intimidade, mesmo diante de uma peleja que amargue a sua boca como fel. E ainda no verso ele diz: como é que não tens fé? Pare para pensar. A primeira parte do versículo
é como se exortasse a você a ter fé e fazer valer. Mas a segunda, ela diz: como é que não tens fé? Parece até uma contradição. Mas você ter um carro e não saber andar é a mesma coisa que não ter. Você diz que ter fé e não colocá-la em prática é como se não tivesse. Fé, como diz a carta aos Hebreus em uma síntese perfeita, diz que é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que eu espero. E a pergunta que eu faço, porém, não cabe resposta, mas cabe uma reflexão entre você e o Senhor. É se a fé que você alega, ela é uma fé alicerçada nele. Se essa fé é tão íntegra como a palavra de Deus nos comunica, ela faz com que você sente-se no seu lugar, um lugar de um servo que depende do seu Senhor, mas que essa dependência coloca você no colo dele com uma confiança tão grande, como uma criança que chora com fome e logo logo chega ao colo de sua mãe e amamentada, aquele choro cessa. Sabe aquele choro que até a lagrimazinha dela está descendo no cantinho e a mãe passa aquele dedinho amoroso e carinhoso? É assim, meu irmão. É assim que esse Deus trata os seus. Mas você deve entender que mesmo diante de todo o abalo que a vida possa tentar trazer para você, você deve plantar os seus pés na rocha e jamais tirá-lo. Jamais. Por último, o verso 41 diz que eles, novamente o plural de mais de uma pessoa, deixando bem claro que isso não é uma prerrogativa particular, mas é de um povo. Lembra da oração? Pai nosso, não é meu pai, é pai de um povo. É um povo que foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo. E ele diz: e eles, possuídos de grande temor. Vocês lembram o que está em Jó 28, 28? Diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o abster-se do mal, afastar-se do mal, é a manifestação desse temor. O mal é tudo aquilo que contraria ou ofende os mandamentos e a pessoa de Deus. Quem é este? Eles diziam uns aos outros que até o vento e o mar o obedecem. E a resposta: ele é Deus. Se você já passou, não se preocupe, novas tempestades virão. Se você já passou por mares revoltos, não se preocupe, você não está isento de novamente se deparar com tempestades bravias que buscam ofender a sua confiança no Senhor. Mas, como diz o apóstolo Paulo, como a palavra de Deus nos diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E como está em Filipenses capítulo 4, verso 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso resistir ao pecado. Eu posso manter-me firme, mesmo diante de toda e qualquer circunstância. A minha tia, ao qual minha mãe, quando faleceu, estava na casa dela, ali no bairro de São Caetano, em Salvador, ali próximo da base da Polícia Militar. Ela, essa semana, foi fazer uns exame de rotina. E aí meu tio me ligou, ficou 1 hora falando comigo. Aí disse: olha, tua tia foi diagnosticada com câncer no intestino. Já fizeram um procedimento. Meu primo foi buscar ela rapidamente e, no que se pôde, e compartilhando para vocês, quando eu tive a primeira vez retornando em Salvador, ele e a mãe e quando eu fui lá, eu falei sobre perdão. Foi a reconciliação dele com a mãe, porque ele era muito festeiro e ela reclamava, falava a ele sobre o cuidado que ele teria que ter. Então eles estão unidos nesse momento muito doloroso, um momento que você vê as suas forças indo embora. Mas o que eu tenho compartilhado com eles é que continuem acreditando em Deus.
O diagnóstico médico ele não é mentira, porque clinicamente é até ali que eles podem ir. Mas a última palavra é o Senhor quem dá. Confie nele, meus irmãos. Vocês não estão isentos, porque aqui, enquanto estivermos nessa terra, eu cheguei aqui com a dor de cabeça, a minha dor de cabeça nem está mais. Nem dói mais. Nem dói mais. E você nem percebe. Como Deus é bom. Rogo a Ele que console o coração de vocês nas amarguras que podem surgir na caminhada. Que Ele console, como tem feito até aqui, o coração de vocês nos momentos de dificuldade. Mas que, acima de tudo, Ele continue a consolar nos momentos de dúvida. Porque quando essas dúvidas nascem, elas só vêm com um propósito: de colocar em xeque a certeza que vocês devem ter, não em si mesmos, mas no Senhor. Ele não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem, para que se arrependa do que disse. Eis que estarei contigo todos os dias, na tempestade, no vento, no Monte Everest, no deserto do Saara, no Atacama, em qualquer um deles. Deus é Deus. Que a palavra seja aplicada em vossos corações. Que o Espírito Santo possa conduzir dia após dia, de modo cabal e notório em suas vidas, tudo aquilo que Deus reservou para vocês. Que a graça esteja com todos em nome de Jesus. Amém.